Amém? A paz do Senhor para todos. Nós vamos falar um assunto bem intrigante hoje. Domingo nós falamos a respeito de como Deus nos vê, nos trata, o que nós somos para Deus. Hoje eu vou falar um assunto que às vezes até se confunde. Está em Tiago, capítulo 1, versículos 12 até o versículo 16. Eu até gostaria de ler numa versão que não seja a minha. Eu estou com a versão aqui que não... Amém, obrigado, minha irmã. Na minha versão está escrito Tiago 1:12. Tiago está lá no final da Bíblia, lá depois de Hebreus, já bem no finalzinho. É a carta dos apóstolos, Tiago, Pedro e João. Tiago 1:12. Os irmãos que não têm as suas Bíblias, ouçam. Bem-aventurado o varão, ou bem-aventurado o homem, que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Amém. Eu falei em dois assuntos, é porque nós misturamos às vezes o que é tentação e o que é provação. Que em alguns casos tem a mesma origem, em Satanás. É claro que na provação, permissão de Deus, na tentação, permissão do homem. Seria a diferença básica entre tentação e provação, é porque a provação tem a consciência do homem, é ele que define, e a tentação tem permissão de Deus. O que seria isso? O que é tentação? Vamos dizer que um diabético passa por aquele doce e aí ele fala tentação. É isso mesmo. Talvez é uma das expressões mais claras do que é tentação. Alguém que não pode participar de um determinado alimento e o ver ao alcance dos seus olhos, ele está tentado a comer aquilo. E ele diz que é uma tentação, por quê? Porque é uma coisa que ele gosta, mas ele não pode. Então, a tentação é esse sentido. É quando você vê algo que você gosta, mas aquilo não pode, você não pode participar daquilo. O diabético não é a sua consciência, mas também a sua consciência, mas a sua enfermidade não permite ele participar daquele alimento, como também outras doenças. Mas agora, esquecendo as doenças, nós vamos falar a primeira tentação bíblica e a mais numerosa tentação bíblica. Qual seria? Comida. A maior tentação escrita na Bíblia foi comida. Começou com Eva querendo comer, agradou-se da maçã, entre aspas, né? Agradou-se da fruta e viu que era agradável aos olhos, deliciosa para se comer, ela desejou e por fim comeu. Então a primeira tentação que houve foi comida, apesar de comida ser algo lícito na Bíblia. E Satanás é tão costumeiro em usar esta área da vida, a comida, que ele usou a mesma
comida para tentar a quem? A Jesus. Transforma a pedra em pão e coma. Então a comida é o primeiro item de Satanás para tentar as pessoas. Porque quem tenta é Satanás. A tentação vem de Satanás. Mas o pecado gerado pela tentação vem da consciência do homem. Nós teríamos outras. Quando Israel estava no deserto, de que eles se queixaram? Comida. Ah, que saudade do Egito, que saudade da cebola, que saudade da carne do Egito. Sansão, ele encontrou uma colmeia dentro de um cadáver de leão, e ele foi lá e comeu. O que tem de errado com o mel? Nada. Mas Sansão era proibido tocar em alguma coisa morta. Se percebermos, grande parte das grandes tentações vem pela comida. O desejo de comer. Os irmãos falaram, mas eu nunca pensei que comida podia ser uma tentação. E é a principal que o diabo usa para destruir as pessoas. O diabo leva a pessoa à tentação de comida, não é porque pecar no sentido de comida fosse um pecado tão importante para Satanás. Não, Satanás não te leva a cometer o pecado mais terrível contra Deus. Satanás tenta te levar ao pecado mais fácil de você cometer. É onde é mais fácil que ele procura. E o que isso tem a ver? Tem a ver que ao ceder pequenas tentações, há o resultado. Ao ceder às tentações, quem cede às tentações tem o juízo para a sua vida, e tem o juízo para as pessoas que estão ao seu redor, e tem o juízo para com Deus. Quando Eva foi tentada, ela cedeu à tentação, ela prejudicou a ela, a Adão e nós até hoje. Quando Sansão foi tentado e comeu, ele levou todo o seu povo a ficar em perigo, porque ele perdeu a graça de Deus. Quando Israel estava no Egito, desejou comer carne, Deus deu a carne. Mas diz que antes da carne descer à garganta, muitos morreram. Porque ao atender ao apelo de Satanás, não é que você está, em termos de comida, você está pecando contra Deus, você simplesmente está agradando a Satanás, está fazendo o que ele quer. Uma coisa que não é verdadeira, é que Satanás coloca os desejos no nosso coração. O desejo é nosso. Você tem o desejo que você quiser. Todos os desejos que estão no seu coração, a Bíblia deixa muito claro, são seus desejos. Deus tem desejos para a sua vida, Satanás tem desejos para a sua vida, e você tem desejos para a sua vida. Pode ser que o pai tenha desejo para o filho, mas o principal desejo que existe é o seu. Satanás não pode colocar um desejo no seu coração, ele não tem esse poder. Deus pode fazer isso se você o entregar a Ele, colocar a Ele, clamar a Ele. Deus, me dá o desejo, me dá sede disso. Ele dá, mas Satanás não pode dar. O desejo que está em nosso coração é o desejo que veio do pecado de Eva e Adão. Ele está aí. A única coisa que Satanás faz, segundo Hebreus, segundo Tiago, é que
ele sabendo que você tem esse desejo, ele te oferece aquilo que você deseja. Por exemplo, se eu chegar num bar, Satanás nem vai me influenciar a que eu beba alguma coisa. Faz sentido para mim. Mas se um ex-viciado chegar num bar, Satanás vai levar os olhos dele direto para as bebidas. Por quê? Porque Satanás conhece o desejo do coração dele, como também conhece o do meu. Ele não vai perder tempo me procurar para me oferecer uma bebida, porque ele não tem chance. Mas ele vai buscar aquele que tinha o vício e que abandonou, porque há chance. E mesmo quando a pessoa nunca praticou, se ele tem um desejo no seu coração e nunca praticou, Satanás sabe daquele desejo e vai oferecer a ele. E aí é o que Tiago diz: quando a pessoa recebe aquele presente de Satanás, ele então comete o pecado e afasta de Deus. Esse é o desejo. Número 1, comida. Desejo número 1 de Satanás: tirar as pessoas, destruir a vida das pessoas, levar a pessoa a situações desastrosas, é a comida. Daniel chegou no Egito, veio para o rei, ele foi trazido como escravo, e a hora que ele sentou na mesa, trouxeram todo o banquete do rei para ele. E ele falou: moço, nós podemos ficar sem comer esse banquete? E aquele homem instrutor disse: não, se eu não tratar vocês direito, daqui, não sei, 10 dias, vocês serão apresentados ao rei, e o que será de mim se vocês não estiverem perfeitos? Ele falou: eu garanto que nós teremos melhor do que os outros. Que mal havia na comida do rei que Daniel não podia comer? Provavelmente, Daniel nunca tinha sentado à mesa tão farta e tão preciosa de comida como aquela. Só que Daniel tinha uma coisa no seu coração: eu estou aqui como pessoa que foi tirada do meu país. Eu não estou aqui para sentar na mesa. Eu aqui sou escravo. Eu aqui sou uma pessoa que foi pegada à força. Eu estou aqui para servi-lo, não de espontâneo de coração. Eu não vou sentar na mesa com ele. E o que se deu com Daniel? Com 10 dias, ele e seus colegas estava melhor fisicamente do que todos os demais, porque Deus honra quando você faz algo no seu coração para agradar a Deus. O que existe lá no profeta, certo profeta estava numa serra, numa época de bastante seca, Eliseu, e ele fez uma reunião com os discípulos dos profetas, uma conferência, quem sabe, tinha diversos profetas, e cada profeta tinha os seus alunos, e ele fez uma reunião dessa. Ele estava numa época de falta de comida, então um deles saiu para o campo e pegou algumas coisas e cozinhou para comer. Quando o pessoal começa a comer, começa a passar mal. Lá tem o nome da planta, mas para quem conhece, corresponde à nossa boleira aqui. A boleira você pode comer a 10ª parte de um caroço, que pode até ser um laxante para você, mas ai de você se comer um. E foi o que aconteceu. Começou gente a passar mal para todo canto, e quando a voz veio ao profeta, disse: morte na panela. Essa palavra morte da panela que veio do profeta, ela é para todos nós, a morte na panela. Muitos destruíram a sua vida por causa do desejo do que está na panela. E Satanás, desde o princípio,
ele leva as pessoas a cumprir esses desejos, a satisfazer esses desejos, porque ele sabe que isso vai destruir a vida da pessoa. Você deve estar achando estranho eu escolher logo a primeira coisa, comida. A primeira tentação, a mais destruidora que existe é a comida. Não porque as outras não seriam interessantes para Satanás. Satanás talvez queria que você tivesse o desejo de matar alguém. Ele ia te dar um revólver e botar essa pessoa para passar na sua frente. Mas esses desejos não estão no seu coração. Ele sabe que não adianta ele arrumar o revólver, dar para você e mandar seu inimigo passar diante de você, que você já determinou que não vai fazer isso. Satanás não vai colocar no seu coração que você vai prostituir, porque você já tem a fidelidade no seu lar, e diz, não farei isso em hipótese nenhuma. Então não tem chance ele mandar uma moça ou um rapaz para você, porque não vai conseguir. Ele vai te procurar naquilo que ele consegue. Porque não interessa a ele perder tempo. Ele não vai perder tempo querendo que você mate alguém, porque esse desejo não está no seu coração. Ele não vai perder tempo em algo que não está no seu coração, mas aquilo que está no seu coração, vai perder tempo. Esaú veio do campo, tinha tentado caçar um cabrito, não conseguiu, e Jacó tinha uma sopa, e ele disse, me dá um pouco dessa sopa, porque eu estou morrendo de fome. E Jacó, na sua esperteza, bom, eu te dou a sopa, mas alguma coisa em troca. E ele combinou a troca, que seria o seu direito de primogenitura. Ele vendeu o direito de primogenitura, por um prato de sopa. Lá no Novo Testamento está dizendo que ele foi amaldiçoado, junto com sua geração, por esse desprezo que ele teve ao direito de primogenitura. O que foi? Comida. E um exagero dele, ele chega do campo, foi de manhã, provavelmente se chegou à tarde, está com fome, está, mas não está morrendo de fome não, Esaú. Você aguenta ainda mais 30 dias sem comer. Não precisa pegar o que você tem e dar em troca de um prato de comida para destruir o resto da sua vida. Eu não estou falando com Esaú agora, estou falando conosco. Bebida. Um dia, Davi estava descansando, triste que a guerra estava vindo para cima dele. E ele falou na vista dos seus 3 principais chefes, ah, se pudesse eu beber água do poço de Jacó. Os 3 moços ouviram e disseram, vamos lá apanhar água para ele. E naquele local, os inimigos já tinham tomado conta. Mas se tratava de 3 guerreiros especiais. Eles foram ao poço, se esforçaram e trouxeram a água e deu a Davi. Está aqui a água do poço de Jacó. Desejos. Porque não podia matar a sede em outro lugar. Aqueles rapazes quase morreram lá para trazer um copo de água para um desejo descabido. Desejo que não precisava estar no coração de Davi. E Davi, quando viu a água, se assusta e pega a água e derrama. Eu não posso beber a água que custou quase a vida de vocês. Ele percebe a tempo de não saciar o seu desejo, o desejo da imprudência, da insensatez. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para ser perceptivos em tudo na vida. Eu estou falando de comida ainda. Talvez o assunto que, se você fosse falar ou preferisse ouvir, não incluiria. A comida é um dos itens. A comida e a bebida são itens que Satanás pega para destruir a minha vida, a sua vida. Ele pode não te tirar dos caminhos do Senhor,
mas ele vai te causar problemas, que de uma forma ou de outra, você terá uma vida dificultada para andar nos caminhos do Senhor. Do contrário disso, como se faz uma santificação? Jejum, deixar de comer. O que seria o contrário de uma santificação? Deleitar-se com a comida. Então Satanás conhece os desejos do nosso coração e sabe que comida é um desejo natural. E ele procura trazer essas coisas. Mas esse é o desejo, posso dizer, mais banal e mais existente no nosso coração. Outro dia um pregador africano esteve no Brasil, e depois de uma reunião serviram aquele banquete, e ele ficou em pé olhando, e não sentou, e de repente alguém vê, mas seu lugar está aqui. Ele falou, não posso. Eu não posso sentar aqui nessa mesa, quando meus irmãos lá estão com fome. Eu não tenho direito, eu não posso me deleitar com isso. A comida para ele era uma tentação e ele resistiu. A tentação, há duas maneiras de você lidar com a tentação: resistir ao diabo ou fugir do diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Fugir das tentações. Vamos tentar explicar para isso. Se eu gostar de uma feijoada e não poder comer feijoada, mas de repente eu entro na casa da irmã Belanísia e a feijoada está fervendo, o que eu devo fazer? Dar o meu recado e fugir da tentação. Eu não vou ficar aqui vendo eles comer feijoada, porque eles desejam de comer feijoada e não poder, então eu vou fugir. Então não tem como fugir, mas tem tentações que você não pode fugir. Você tem que fazer o quê? Resistir ao diabo. Porque quando nós falamos do diabo, a gente pensa que o diabo, ele só traz coisas destruidoras, grandes. Não, eu estou tentando falar aos irmãos de comida, da coisa mais simples que existe. É coisas que, o que é pecado? Eu vou dar uma definição de pecado, você vai entrar. Pecado é uma coisa que nos dá prazer, depois dá desgosto. Pecado é uma coisa que nos traz satisfação, depois nos dá prejuízo. Indiferente do que nós estamos fazendo. Todas as coisas podem ser lícitas. Coisas que são prazerosas podem ser lícitas, mas se ela estiver dentro da realização de Satanás, ela vai trazer tristeza e prejuízos. Prejuízos. Muitos prejuízos que temos foi porque nós deixamos satisfazer os desejos que estavam no nosso coração. Comida, posso passar para outra coisa? Consumo. Desejo de consumir alguma coisa, não é comida agora. Esse desejo de consumir pode ser um objeto no supermercado, que ainda é comida, um objeto na loja, alguma coisa que você vê na casa de outra pessoa, ou alguma coisa que você vê em outra pessoa. Eu vou contar uma história aqui que vocês nunca viram. Pessoas vendendo coisas que eles compraram por um preço mais barato, porque depois que comprou arrependeu. Quem botou aquele desejo de comprar aquilo? Foi Deus? Não, o desejo era seu. E Satanás fez você comprar para quê? Para você voltar e vender por um preço mais barato. Porque todo pecado tem o seu preço.
Você vê e compra o que não precisa. Só um desejo está no seu coração. É um desejo. Eu estou com desejo, compra. Quando você chegar em casa, Satanás, agora você vende mais barato. Aí você pensa, mas Deus, onde eu estava com a cabeça, que fui comprar isso? Sua cabeça estava no seu coração. O consumismo é um dos lugares que Satanás coloca também as pessoas. Mas consumismo não mata, mata. Não mata, mas leva ao desgosto, ao desconforto, às dívidas. A maioria das pessoas que tem grandes dívidas e com uma consequente dívidas, pessoas que nunca conseguem sair da dívida, pessoas que usam o dinheiro naquilo que não é pão. Porque a Bíblia diz, não usais o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Quer dizer, naquilo que não te serve, naquilo que não vai te trazer conforto. Não, mas gasta o dinheiro naquilo que não deve. E depois que gastou, que chegou em casa, não quer mais. O cartão de crédito está lá no vermelho, quase acendeando o fogo, mas continua comprando. Esse desejo é desejo que Satanás vê no seu coração. Não é que Satanás coloca isso, não, ele não pode colocar, ele já está lá no seu coração, e quando o seu desejo está lá, ele vai e faz. Quando você passa diante de uma vitrine, ele te mostra, olha lá, aquilo que você queria está ali, e você vai e compra, e depois chega em casa, não tem prazer naquilo. O pecado é assim. Eu não sei se os irmãos já ouviram algumas histórias, que o pecado é tão destruidor, que há pessoas que cometeram pecado, principalmente pecado sexual, e depois que cometeram o pecado sexual, matou o companheiro de pecado. Porque o pecado depois ele traz um desconforto, traz um estado de desprezo. Você despreza a si mesmo. Aonde eu estava com a cabeça para comprar uma coisa que não quero, não gosto. Eu estou falando dos desejos que Satanás coloca nas nossas vidas. E se Satanás destrói, corrói vidas por causa de comida e de desejos simples, vamos passar para coisas mais importantes. Desejos. Desejos de se casar. Desejo de comer é uma coisa natural das pessoas. Não é o desejo colocado no diabo, não. Desejo de beber água é natural, não tem problema. Desejo de comprar as coisas para possuir, estar bem vestido, é natural. Mas quando Satanás entra, é que destrói. Quantas mulheres e homens desejavam se casar, e Satanás lhe deu, e ela abraçou. E muitos, o resto da vida, se não tiverem fé e coragem, vão conviver com o presente que Satanás deu. Voltaram para a Bíblia. Está pensando que não está lá? Sansão de novo. Sansão, você vai casar com a filha de Israel. Sansão vai e casa com uma filisteia, que destruiu a sua vida, que levou preso, que levou ele a ser cavalo de rodar moinho, que o tornou cego, e que ele teve que matar todos depois, juntamente com ele, para cumprir o propósito de Deus. Quem fez isso? Desejo de ter uma esposa era legal, mas o desejo de ter aquela esposa era proibido. Davi estava no seu palácio e viu uma mulher tomando banho, e desejou, e a possuiu. E assim como os outros pecados, ele teve que cometer mais pecados
matar o marido dela ou mandar matar. E depois veio as consequências. A espada reinará na sua casa. E ele teve na sua casa os seus filhos mortos à espada. Porque ele satisfez um desejo que estava no seu coração, Satanás colocou diante dele e ele aceitou. Uma certa época, quando Israel voltava para formar o país de Israel, mandou-se chamar os homens mais importantes para reconstruir a nação. De repente, alguém chega lá no profeta e diz: profeta, detalhe, uma parte desses homens não tem mulheres israelitas. E o profeta chama todos e diz: olha, 2 caminhos. Se vocês quiserem seguir ao Senhor, abandone as mulheres das quais vocês não podiam possuir. E eles fizeram isso. Porque ao atender o desejo de ver uma mulher de outro país e casar-se com ela, não esperar quando a sua israelita aparecesse, ele estava com desejo de casar e Satanás lhe deu um presente, ele abraçou o presente e agora vai pagar porque vai casar com outra mulher, vai ter uma mulher lá e vai ter outros filhos lá, ele vai ter que cuidar deles. Então satisfazer a tentação de Satanás traz destruições profundas na vida das pessoas. E Satanás veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Por isso, Tiago nos chama a atenção, não vem com essa aqui que foi coisa de Deus, não. Deus não tenta ninguém. E nem Satanás tem o poder de fazer você pecar diante da tentação. O poder é seu. Você tem o desejo, Satanás te oferece, porque ele está aqui para fazer isso mesmo, e você aceita. E não tenta botar a culpa de Satanás, não, que não funciona. Satanás, vamos dizer assim, não tem nada a ver com isso. Ele só te deu o presente, porque é o propósito dele, destruir você. Só fez o que ele é próprio para fazer. Mas foi você quem escolheu, e ao receber aquele presente dado por Satanás, você vai pagar um preço. Preço altíssimo. Preço altíssimo. Não brincamos com os desejos do nosso coração. Provérbio diz: de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. O que é? O meu desejo, o que eu quero? O que eu quero? Qual o desejo que eu quero? Todo mundo tem desejos que são verdadeiros. Os seus desejos são algo precioso que Deus deu na sua vida, para que você se complete ao receber isso. Mas Satanás também sabe e lhe oferece. Então as escolhas que nós fazemos são dádivas de Deus ou desejos seus oferecidos por Satanás. Você está com um desejo de comer um bolo que você tem a receita. Satanás te apresenta o bolo pronto. Você está com vontade de comer o churrasco, o cheiro passa no ar. É Satanás que lhe oferece, mas o desejo está no seu coração. Aí você vai dizer: mas agora, o que faço? Como consertar isso? Como consertar o desejo que foi ao pecado na minha vida? O texto de Tiago nos diz que uma vez o pecado consumado gera o quê? A morte. Você tem um desejo, Satanás te oferece, você se satisfaz com aquilo de Satanás, e uma vez satisfeito gera a morte. Essa morte não é aquela que fala lá em Adão, no Éden, quando Eva comeu, porque Eva também satisfez os desejos e passou a morrer. Vamos supor que Eva levou 800 anos morrendo. Mas essa morte também é a mesma coisa. A pessoa vive em morte todos os dias. Porque algo na sua vida
está travado. Você gostaria de fazer diversas coisas na sua vida, mas porque um dia satisfez aquele pecado, você está amarrado, está acorrentado, está detido. Bom, não é você sozinho. Quando Israel entra na terra prometida, Deus dá ordem a Jericó, ou a Josué, tudo que tem em Jericó, ouro e prata é para a casa do Senhor, o resto, tudo para o fogo. Tudo que tem em Jericó, Josué, essa cidade é minha, é a primícia, as outras são de vocês, essa é minha. O ouro e a prata traz para minha casa, o resto queime tudo no fogo, de crianças a adultos, de casa a poço, queima tudo. Mas um tal de Acã, ao destruir essas coisas, ele encontra uma capa babilônica, uma vestimenta. E ele traz essa vestimenta e enterra na sua tenda. E junto com esta tenda, ele também traz algumas barras de prata. E pega a prata, que era de Deus, a capa, que era do fogo, enterra na sua tenda. Esconde para si, guardou para si. Ele tinha um desejo da capa, ele tinha um desejo da prata, e estava diante dos olhos dele, ele teve a oportunidade e trouxe na sua casa. Mas na próxima guerra, Josué disse, 3.000 homens basta para destruir aquela cidade. E de repente, vem os homens correndo, sem contar os que ficaram para trás mortos. E aquela grande decepção caiu em Israel, ao ponto de Josué estar em pranto. Deus, o que aconteceu? O que vai dizer o mundo agora a respeito do povo que o Senhor trouxe da terra do Egito? E Deus disse, Josué, levanta, vamos lá. Tem pecado entre vocês. Tem pecado entre vocês. Pode fazer a revista, tem pecado entre vocês. Até chegaram em Acã. E quando chegou em Acã, está a prata, está a capa. Ele possuía o que era do diabo, do fogo, e possuía o que era de Deus. E ele foi morto, com toda a sua casa, com toda a sua prata, com todo o seu ouro. Mas mesmo assim, parte daqueles homens que foram para a guerra morreram, e as viúvas permaneceram viúvas, sem alguém para lhe dar o sustento, e os filhos permaneceram órfãos, por causa do pecado de alguém. Pecado nunca traz consequência para si, somente. Ele é uma cadeia, ele traz consequência para aquela pessoa, e destrói aqueles que vêm após eles. A consciência nossa, das coisas de Deus, o mais difícil para nós, é entender o que é vontade que não pode ser satisfeita. O mais difícil das pessoas, em geral, é entender quais vontades não podem ser satisfeitas, ou com que vou satisfazer aquela vontade que eu estou. Com que eu vou satisfazer esta vontade? Eu estou com vontade, como eu vou satisfazer? Eu falei uma frase um dia sem querer, dizendo quando Deus planeja um muro, alguém derruba os tijolos. Quando você tem um desejo para ser realizado, antes que Deus chegue, Satanás traz um presente, está aqui. E como você está com desejo, você come. Desejo foi o que levou Esaú a perder o direito de primogenitura e ser amaldiçoado. Desejo foi o que levou a Eva a comer a fruta e destruir aquela sua vida no Éden. Destruiu, perdeu o Éden e trouxe pecado sobre todas as nossas gerações.
desejo é aquilo que Davi teve ao ver uma mulher nua tomando banho, e depois ele destruiu toda a sua família, vendo seus filhos morrerem à espada. Sabe o que o profeta falou para Davi? Ele tinha todas as ovelhas que ele quisesse. Em outras palavras, Davi podia escolher qualquer moça de Israel para ser mais uma esposa para ele. Ele não precisava ter o desejo daquela mulher. Então, meus irmãos, toda a satisfação do nosso coração, do nosso desejo, é preciso consultar a Deus. Primeiro, quando você tiver um desejo, não faça isso imediatamente. Não satisfaz-se logo imediatamente. Por quê? Esse desejo seu satisfeito imediatamente pode ser justamente o presente do diabo. Tenha certeza que aquilo que vai satisfazer os seus desejos é o propósito de Deus para aquilo, porque os desejos são verdadeiros. Se você tem vontade de comer, você vai ter que comer. Se você tem sede, vai ter que beber. Se você tem vontade de se casar e deseja, vai se casar, tem que se casar. Você tem desejo de comprar uma coisa, vai, mas como isso vai se realizar? Sabendo que Satanás entra no meio disso. Primeiro, a culpa está nos seus desejos. Quando José estava no Egito, a mulher de Potifar o agarrou. Depois de tentar diversas seduções, não conseguiu. E ela o agarrou. E ele se desvencilhou dela. E saiu ela gritando que ele tinha atacado. E ele sofreu a prisão, pagou o preço de algo que ele não cometeu. E ele foi para a prisão por causa disso. E por que ele não se deitou livremente com a mulher de Potifar? Ele era o chefe da casa. Ele tinha os quartos e tudo. E ai daquele que tentasse falar, descobrir que José tinha ficado com a mulher de Potifar e denunciar isso. Não ia dar certo. Sabe qual era o que José tinha? Não tinha o desejo no seu coração. Não tinha. O problema está no desejo. Ele queria se casar? É claro que ele queria se casar. Era com a mulher judia? Não, ele se casou depois. Quando o rei trouxe para ele uma esposa, ele aceitou a Zenaide e ficou e teve filhos com ela e abençoou. Não é porque ele não queria uma mulher daquela época, não, é porque ele tinha um propósito. No seu coração não havia aquele desejo. E mesmo que Satanás o obrigasse a fazer, ele não vai fazer. Mas os desejos que nós temos no nosso coração são muito sutis. E são vários. E muitas pessoas estão presas porque satisfizeram esses desejos. A Joyce Meyer conta que ela juntou um dinheiro e deu dinheiro no shopping. E passou em uma loja e viu aquilo que ela queria. Vou comprar esse sapato, porque depois ela lembrou, falou, não posso atender os meus desejos imediatos. Não, vamos dar uma voltinha e eu volto aqui para a gente fazer negócio. Quando ela chega lá na frente, viu umas blusas, uma coisa, mas era tudo que ela queria. E ela estava para fechar negócio e disse, não posso fazer negócio imediatamente. Eu ensino isso para as pessoas, não posso fazer agora. E o dinheiro dava para pagar quanto os sapatos, quanto as blusas. E ela parou, deu mais uma volta no shopping e foi embora. Não vou levar não. Vou deixar meu dinheirinho, vai que eu preciso dele para alguma coisa. E voltou embora satisfeita. 2 dias depois o marido foi lá e comprou e deu para ela. Se ela tivesse comprado, talvez chegava em casa e dizia, comprei uma coisa que não vou usar, não gosto. Porque o presente não era de Deus. Os desejos dos nossos corações são muito sutis, meus irmãos. E eu não estou falando de desejos de vingança, de falta de perdão, de inveja.
Eu estou falando das coisas bem corriqueiras para que as pessoas entendam, bem simples. Esses desejos, Satanás oferece na bandeja todos os dias para que nós podemos satisfazê-los. E ao satisfazer, ele nos coloca em situação que destruímos a nós e a nossa geração. Isso é uma coisa que o cristão deve ficar atento, é com a vontade dos nossos corações. Consumismo, a comelança, a preguiça, que também é dele que vem, são coisas, meus irmãos, que nos dá prejuízo. E o que é que Satanás ganha com isso? Ele ganha que ele deixa você numa situação de quase não ter forças para seguir ao Senhor. Ele te leva a ficar cuidando dessas feridas que você causou em si mesmo, ao ponto de se ocupar e não poder voltar para Deus. E onde fica Deus nisso tudo? Deus é como disse o padre, Ele nos deixou tanto em liberdade, Ele nos deu tanto livre-arbítrio, se nós escolhermos ir para o inferno, Ele deixa. O livre-arbítrio nosso é tão grande, que se alguém escolher ir para o inferno, Ele diz, tudo bem, você escolheu, pode ir. Então o que você escolhe para fazer, Ele não interfere. Ele não interfere naquilo que você escolhe. E são escolhas tolas. Abraão vai ter um filho, Deus vai dar um filho. O presente de antes vem, né? Satanás trouxe-lhe, e foi a Sara que trouxe. Vamos ter um filho com a escrava, que assim dá tudo certo. Trouxe. Teve o filho. Mais tarde, Deus chega a Abraão, te dá um filho, hein? E aquele? Aquele é seu, não é meu não. Aquele você arrumou com a sarinha aí e o chifrudo, você se vira. Você sabe aquela guerra que está lá agora, que hoje está se desfazendo? Que Israel recebeu 3 reféns do Hamas, e está fazendo a maior festa porque se recebeu 3 reféns, porque foram 200 e tanto, que morreu quase 50 mil pessoas lá. Você sabe que aquele povo está brigando com Israel? Filhos de Ismael. Os filhos que a Sarinha arrumou com a escrava. Mas por que existe isso? Porque quando nós deixamos o caminho de Deus e procuramos andar o nosso próprio caminho, no nosso próprio caminho, Satanás tem o direito de entrar e fazer aquilo que ele quer. O caminho nosso não serve, o caminho é o caminho de Deus. Então o que Deus escolheu para a sua vida? Nós gastamos muito tempo falando só sobre tentação. Tentação de dormir, acordar tarde. Vou repetir o primeiro versículo que li. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Feliz o homem que sofre a tentação. Feliz a mulher que sofre a tentação. Aliás, vou começar lá no 1 de Tiago, que ele diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Olha, essa coisa perigosa que eu estou dizendo aí, Tiago vem radicalmente dizendo, opa, ela vem, isso aí. Seja aprovado e receberá a coroa da vida. Não se deixe levar, não se deixe iludir por essas suas tentações. Ele continua dizendo, sabendo que a prova da vossa fé, obra e paciência, tenta porém, leva a paciência, né? E depois ele diz que o Senhor tem prometido a coroa da vida para os que o amam. Essas provas são necessárias
Para que elas existem? Existem duas coisas na nossa vida. Uma é libertação, a outra é lidar com os desejos. Vou tentar explicar. Se uma pessoa é viciada em droga, existem duas alternativas. Ou ele se liberta das drogas, ou ele convive com aquela tentação o resto da vida. Duas coisas. Se ele não se libertar das drogas, ele vai ter que fugir do vendedor de droga e do ambiente de droga o resto da sua vida. A Bíblia dá um exemplo mais contundente. A porca lavada que lá voltou à lama. Não adianta você ir lá no chiqueiro, pegar um porquinho, lavar, perfumar e botar dentro da sua casa. Enquanto as portas estiverem fechadas, ele é um porquinho bonitinho e cheirosinho. O dia que você abrir a porta, ele vai na lama e volta com a lama para dentro da sua casa. Por que ele faz isso? Porque ele não se libertou do chiqueiro. Ele tem que viver como um porquinho de estimação, sem sair de dentro de casa. Ele não pode ir aonde tem lama, porque a natureza dele ainda está pedindo lama. Ou ele se liberta do chiqueiro, ou ele vai ficar o resto da vida querendo ir para o chiqueiro. Desculpa a palavra forte que eu usei. Ou você liberta desse pensamento ruim, ou você vai viver o resto da vida com ele. Por que umas pessoas têm uns desejos, outros não têm? É porque uns já se libertou. Paulo fala da salvação de três coisas: corpo, alma e espírito. A palavra corpo lá está carne. A salvação da carne é o quê? Você foi salvo do espírito, foi salvo da alma, salva-se do corpo. O seu corpo vive como santo, como salvo. Então, há duas alternativas: ou você convive com as tentações, resistindo todos os dias para receber a coroa da vida, ou você se livra disso. Como eu me livro das tentações? Para livrar-se das tentações, existe uma coisa chamada opinião. Os irmãos já viram falar que alguém é de opinião? Falei e acabou. Fulano é de opinião. Falou e não fez mais. Ou você seja uma pessoa de opinião, dizendo: eu nunca mais quero isso na minha vida, eu nunca mais vou tocar nisso, eu nunca mais vou fazer isso. E toma esta opinião de nunca mais fazer e se libertar. Porque Deus só age quando você toma essa atitude. E quando Deus entende que você quer de fato se livrar desses desejos, porque é terrível. Não pensa que é fácil você se livrar de um desejo, não. Não pensa que é fácil você se livrar de um desejo, não. Diga uma pessoa que é viciada em determinada coisa. Mas se você rejeitar e tiver opinião, Deus entra na sua vida e muda a sua vida. John Bevere conta a história, que mesmo sendo pastor e pregador, ele vivia com a luxúria. Ele, ao ver uma moça, ele, como diz, se encantava, se empolgava. E ele tentava fazer aquilo tudo. Jejuava, pediu pessoas importantes que vinham para o ministério lá fazer, e orava por ele, e acontecia, e nada acabava. E aí um dia ele estava orando, e Deus falou assim: mas qual é o problema? E aí ele falou qual era o problema para Deus. Deus, eu quero me livrar disso. O senhor sabe quanto eu tentei, quantas orações pedi, quanto jejuei. Deus falou: mas você nunca quis. Você faz tudo, mas nunca quer se livrar. Você gosta, você tem prazer. Como é que vou tirar uma coisa que está no seu coração que você tem prazer? Você nunca teve opinião de não gostar disso. Então, enquanto você gostar de uma coisa, Deus não se interfere. Então ele clamou a Deus por misericórdia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não quero esse desejo. Ainda que ele está em mim, ainda que eu desejo ter ele, ainda que eu não quero. Eu dispenso ele da minha vida. Então Deus falou com ele: quando você vê uma moça bonita e o deseja, o que você pensa do pai da moça?
ou da mãe? Ou o que você pensaria se alguém fizesse isso com a sua filha? E ele começou a pensar. Realmente é uma coisa terrível. Já pensou passar isso com a minha moça? Homens olhando para ela e desejando? Ele falou, rapaz, você está esquecendo de uma coisa. Essas moças que você deseja, são minhas filhas. E com que cara você vem diante de mim desejando as minhas filhas? Com que cara você vem todos os dias orar e me pedir as coisas, se quando você vê minhas filhas, você sem poder desejas? E então ele viu o tamanho do seu pecado. Ele confessou o seu pecado, pediu misericórdia a Deus e Deus o libertou. O desejo só vai sair de nós quando nós entendermos o tamanho da maldade que está nele e nos arrepender e voltar para Deus. E então seremos perdoados, restaurados, e aquele desejo vai sair do nosso coração. Ou então você vai ter uma luta com o desejo o resto da sua vida. Eu conheci um rapaz, pessoa muito fina, pessoa bacana mesmo. E ele vivia com comprimidos omeprazol, deve ser. E eu, para que você anda com isso? Rapaz, a hora que eu exagero na comida, eu tenho que tomar isso aqui. Ele falou, para que você exagera? Eu não aguento. Quer dizer, está se destruindo todos os dias, porque não aguenta não ver um prato de comida. Isso é porque ele decidiu ter o prazer na comida, ter a satisfação na comida. O prazer só lhe leva a um lugar, a satisfazer com aquilo que ele está desejando. E é neste lugar que Satanás entra para destruir a sua vida. Tudo que você tem desejo, Satanás te oferece. Toma, você quer? Toma. E Satanás costuma dar as coisas fáceis. Desconfia das coisas fáceis, né? Vou repetir aqui o que o nosso irmão Manuel Vitor, né, falou uma certa época, que ele ia pescar e deu aquela vontade de fumar. E ele estava sozinho e não tinha levado o fumo, que ele já tinha deixado de fumar, não queria, mas deu aquela vontade. E pescador tem o fumo para outras coisas também, para espantar as muriçocas, e está sozinho ali, está aquele momento de espera, aquela paciência. E ele falou, mas hoje se eu achasse um fumo, eu fumava. Quando ele dá mais 2 passos, está um pedaço de fumo no chão. Satanás traz as coisas facinho quando você está com desejo. Mas ele não caiu. Ele chutou e disse, para longe de mim, Satanás. As coisas de Deus são preciosas, mas não são tão fáceis assim. É trazida com paciência. Está a nossa vida aqui, depende dos desejos que o satisfazer. Agora, a palavra de Deus diz que bem sabe Deus os desejos que Ele tem para nós. Deus tem desejo para as nossas vidas. E esses desejos sim, são perfeitos. Andando nesse caminho, o resultado é perfeito. Deus quer as nossas vidas em perfeição. E Ele tem desejo para conosco. E quer colocar esses desejos no nosso coração. Mas se nós vivermos satisfazendo os nossos desejos, a vontade de Deus os desejos de Deus não vai se cumprir em nós. Amém? Vamos ficar de pé. E é claro, eu tenho certeza que nenhum de nós ficou fora desta palavra de hoje. Inclusive eu que estou falando esta palavra. É tempo de nos colocar diante de Deus. E eu diria, Deus tem muito mais para te falar a esse respeito. Mas você precisa colocar, como diz, precisa abrir essa porta, para que Deus possa entrar nesse lugar. E você vai ver que muitos prejuízos, grandes prejuízos na sua vida, prisões na sua vida, esta foi a razão.
Bendito Deus, se Tu tens a palavra que expressa, Senhor, Tu tens a palavra que cura, se Tu tens a lei que aponta o pecado, o Senhor tem a graça e o perdão, e o Teu sangue, Jesus, que lava todos esses pecados. E a Tua palavra nesta noite nos aponta, Senhor, aquilo que tem destruído as nossas vidas. Te pedimos agora que venha sobre nós cura, Senhor. Ó Deus, há tantas mazelas nas nossas vidas, porque satisfizemos esses desejos. Ó Deus, eram coisas que não podia tocar, Senhor. E elas nos fizeram mal, ao ponto de desperdiçarmos, de trazermos prejuízo para nós e para nossos filhos, para aqueles que estão diante de nós. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Que a graça, a misericórdia do Senhor venha sobre nós. Lava-nos com Teu bálsamo nesta noite, Senhor. Oh Deus, nos leva ao caminho do arrependimento. Nos leva, Senhor, a considerar os nossos flagelos, os nossos desprezos aos Teus conselhos, Senhor. E nos faz arrepender daquilo que temos feito contra a Tua vontade. Oh Deus, na verdade, muitas dessas coisas fizemos contra nós mesmos, porque foram coisas que não afetaram o Senhor nem a Tua palavra, mas destruíram as nossas vidas, aniquilaram as nossas vidas, acorrentaram as nossas vidas. Pai, nos liberta, porque assim como Satanás veio para matar, destruir e roubar, e tem feito isso com as suas vidas, com muitas vidas, Senhor, Jesus Cristo também veio a este mundo para destruir as obras do diabo. E diz que Ele é aquele que entra na casa do valente e toma-lhes os bens, e tira-lhes as armas, e dá liberdade ao que está preso. Liberta as nossas vidas, Pai. Nos ensina a dizer não aos desejos, ou à satisfação dos desejos quando é apresentada por Satanás. São muitos os exemplos daqueles que perderam. Que não seja esse o nosso fim, Senhor, mas que reconstruímos a nossa vida na Tua presença, na Tua vontade, no Teu querer, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus em Cristo nos abençoe.